Oi, Débora, tudo bem? Olá, mais uma live do perdão. Eu coloquei essas estrelinhas para dar um quê de especial. Hoje já começa com uma historinha, a história de Jorge. E nós estamos falando aqui sobre auto-perdão, os níveis de auto-perdão. Esperar só mais um pouquinho, ver se entra mais alguém. Aqui tem duas historinhas. Essa blusa faz um tempão que eu não uso. Eu gosto dela também. Eu só fico na dúvida se essas peninhas aqui, você sabe, né? Se essas peninhas provocaram algum sofrimento, mas eu espero que não. O passarinho soltou as peninhas generosamente e a pessoa pegou e fez a arte. Porque a única coisa, o único desconforto que eu tenho para usar essa blusa é porque tem essas peninhas. Aí eu fico na dúvida. Realmente eu fico sem saber se essas peninhas... Eles dizem geralmente nas feiras e tudo que são peninhas resgatadas do chão, assim, que eles pegaram e tudo, que não, eles não fazem isso de tirar do passarinho. Mas se eles fossem tirar também do passarinho, eles não iam dizer, né? Essa que é a questão. Oi, Carlos Alberto, seja bem-vindo. Mais uma live do perdão, o livro do perdão. Eu tô olhando aqui que hoje são duas historinhas. Eu já li o livro, mas depois não peguei novamente para ler, não mexi de novo. Então a gente vai seguindo. Mas eu acho que ele é bem grande esse pedaço aqui. Bom, a gente faz aquilo que dá, fazendo aquilo que é possível. É, Débora, esse negócio das peninhas é o único senão dessa blusa, que eu gosto muito dela, tem uma mandala colorida. Então vamos lá, vamos começar. A história de Jorge. Jorge está em uma prisão de segurança média há 13 anos. Ué, eu acho que eu já li a história de Jorge. Eu já li na última live, eu li a história de Jorge, que é quando ele realmente descobriu a vida dele, que ele passou a viver, quando uma amiga disse, perdoe a si mesmo. Uma amiga começou a visitá-lo, né? Você fez tanto e realizou tantas mudanças na sua vida, você é uma boa pessoa e é meu amigo. Então eu preciso lhe dizer isso, perdoe a si mesmo. Foi quando a vida dele mudou. Então isso aqui eu já tinha lido na última live. Vamos começar agora. Toda a verdade. Assim como o perdão de outras pessoas, o auto-perdão exige uma completa honestidade consigo mesmo. Assim como podemos reprimir a nossa raiva e parecer ter perdoado alguém, quando na verdade não fizemos, nós também podemos negar a nossa culpa, nos iludindo, dizendo que tudo está bem. A negação mantém partes da nossa personalidade no escuro. E para nos curarmos e experimentarmos plenamente a paz e a liberdade que o auto-perdão oferece, cada canto escurecido da nossa psique deve ser iluminado com a luz da verdade e da compaixão. Reconhecer toda a verdade da nossa experiência exige coragem. Coragem para aceitar o medo, humilhação, vergonha, tristeza, autodesprezo, ódio a si mesmo, além de ações, pensamentos e sentimentos que uma parte de nós preferiria reprimir e evitar.
Se no processo de permitir que toda a verdade das nossas ações, sentimentos e pensamentos venha a ser iluminada pela nossa consciência, o ego tiver uma chance de dominar o centro do palco, ele possivelmente atrasará o processo. Você pode sentir dor, medo e humilhação. Se, no entanto, você permitir que o eu tome o seu lugar apropriado no centro do palco, a verdade da sua inocência fundamental será o veredicto. Suas ações, sentimentos, pensamentos, autojulgamentos, terrores e medos passados encontrarão compaixão, e você aprenderá e crescerá a partir dessas experiências, enquanto sente a força e a inspiração que precisa para o processo de auto-perdão e autocura. É a aceitação sem julgamentos dos seus pensamentos interiores e dos seus sentimentos que o levará ao autoconhecimento e ao amor próprio. Pare e pense. Lembre-se de uma situação em que você se sentiu culpado. Pense por alguns momentos no que causou o seu comportamento. O que você aprendeu ou pode aprender agora sobre você mesmo com essa experiência, com essa nova consciência. Como você pode se comportar de maneira diferente se você encontrar uma situação similar no futuro? O auto-perdão é o processo de reconhecer a verdade, assumir a responsabilidade pelo que você fez, aprender com a experiência reconhecendo os sentimentos mais profundos que motivaram os comportamentos ou pensamentos pelos quais você sente culpa e se julga, abrir seu coração para si mesmo e escutar compassivamente os medos e os pedidos de socorro que estão dentro de você. Curar as feridas emocionais escutando esses pedidos de uma maneira responsável, saudável e amorosa. E se alinhar com o seu eu e afirmar a sua inocência fundamental. Você pode ser culpado de algum comportamento particular, no entanto, a sua personalidade essencial permanece inocente e digna de amor. Lembre-se sempre que a regra dourada do perdão é: seja gentil consigo mesmo. Mesmo que os primeiros milhares de vezes que você se lembrar de ser gentil consigo mesmo pareçam a repetição de palavras vazias. Faça essa escolha várias vezes. Tenha confiança no fato de que o significado dessas palavras irá se enraizar e saiba que o fruto será esplêndido. A carta de Paul. Paul está encarcerado por molestar sexualmente a própria filha. Ele escreveu essa carta para a ex-esposa depois de muito autorreflexão. A Luna está aqui. Auxiliado por sessões de terapia individuais e grupais, a que vinha assistindo na prisão. A carta nos permite ver o pedido de perdão e a jornada de um homem em busca do auto-perdão. É um exemplo comovente de como o perdão não é só o processo superficial de dizer: eu fiz isso e agora eu me perdoo. O verdadeiro auto-perdão exige um olhar profundo e honesto, que nem todos estão preparados ou dispostos a fazer, ou que nem todos têm segurança e orientação para realizar. A carta diz o seguinte: Querida Mary, lembrando que esse livro é americano, a autora é americana, e as histórias são de cidadãos americanos. Por isso esses nomes, Querida Mary. A carta que você vai ler agora é a minha história. Tenho sentimentos conflitantes quanto a deixar você conhecer o lado escuro do meu passado. Dou muito valor a você, a sua opinião, sua amizade e amor. Tenho tanto medo. Sinto tanta vergonha do meu passado. É tão vulnerável, mas eu sei que para ajudar você a entender por que eu fiz aquilo, eu preciso contar a você. Como você sabe, minha família não era pobre, de coisas materiais. Eu tinha muitas roupas e brinquedos,
mas estava privado de um importante aspecto da vida, o amor. Mary, você precisava ver como são os meus pais. Eles não expressam o amor. Eles tentam comprá-lo. Bem, eles são assim desde que eu os conheço. Tenho poucas memórias da infância e a maioria delas só me traz dor. Minhas recordações mais antigas são de ser amarrada a uma árvore no quintal, enquanto minha mãe limpava a casa. A casa precisava estar limpa, a limpeza era mais importante do que eu. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, meu pai estava correndo atrás de mim e eu me arrastei para debaixo do seu caminhão. Minhas costas ficaram todas cortadas e eu sangrava como um porco esfolado. Fui correndo para minha mãe, que estava pendurando roupas no varal, e ela me disse: "Não venha chorar para cima de mim." Ela não teve nenhuma pena. Me lembro de outra vez em que eu pensei que ela ia me perdoar por ter dito palavrões. Então eu lhe contei que tinha falado palavrões e que sentia muito. Ela baixou as minhas calças ali mesmo e me deu uma boa surra. O pior de tudo é que eu estava do lado de fora da casa com alguns garotos quando lhe contei. E ela me bateu na frente deles. Fui a piada da vizinhança durante meses. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, como a maioria dos garotos, gostava de brincar com fósforos. Pegaram Davi e eu acendendo alguns. A mãe de Davi gritou com ele. A minha ligou o forno elétrico e manteve as pontas dos meus dedos nas espirais até os meus dedos fumegarem. Ai, que horrível! Odiei Davi por ter se livrado tão facilmente. Também me lembro das vezes em que não fui à escola porque apanhara e estava todo inchado. Uma vez, no domingo, depois do dia de ação de graças, mamãe e papai foram visitar o vovô e vovó. Eu estava trabalhando como babysitter. Quando eles voltaram, o telefone tocou. A telefonista disse que alguém estava dando telefonemas obscenos ligando daquele número. Meu pai me perguntou se nós tínhamos feito isso e por alguma razão eu ri. Foi o bastante. Eu me lembro de ter tentado fugir. Ele me pegou pelo cabelo e literalmente me lançou por cima da mesa da sala de jantar. Nem é preciso dizer que eu não fui à escola por alguns dias. Até hoje, não sei se um daqueles garotos tinha dado aqueles telefonemas. Durante todo o tempo em que estive na escola, a única vez que faltei por doença foi quando tive cachumba. Todas as outras faltas se deveram às esquentadas, como eles diziam. A única coisa que consigo me lembrar a respeito da vida em casa era a dor que sentia. Quando eu tinha 9 anos, um rapaz que vivia numa das casas perto da nossa se interessou por mim. Ele já estava no 2º grau. Ele me fazia participar de jogos sexuais com ele e abusou de mim. Mas não o odiei por isso, porque afinal ele me dava atenção e eu achava que isso era amor. Mari, a pior parte vem agora. Quando eu tinha uns 11 anos, ainda pode ser pior, meu Deus. Quando eu tinha uns 11 anos, minha prima, cujo nome não vou dizer, vinha tomar conta de mim. Ela era mais velha, talvez com 19 anos. Ela foi a minha primeira amante. No início, ela fazia com que eu acariciasse os seus seios e então me botava para mamar. Eu me lembro dela acariciando a minha cabeça enquanto eu mamava no seu colo. Essa relação durou quase 4 anos. Mari, nós acabamos tendo uma relação sexual completa. Ela morava na casa ao lado, o que tornava tudo mais fácil. Junto com o sexo, tínhamos um relacionamento de mãe e filho. Ela se tornou a mãe que eu nunca tive. Ela sabia quando eu estava sendo punido e me visitava durante a noite. Agora eu sei porque sempre que eu arranjava uma namorada, eu tentava ser adotado pela família dela. Também sei porque precisava do contato físico para sentir que estava comunicando os meus sentimentos. Era por isso que eu estava sempre por perto. A sua família significava tanto para mim. Nem posso descrever a profundidade dos meus sentimentos em relação à sua família, mas posso dizer honestamente que fiquei mais próximo da sua família pelo curto período em que fiz parte dela do que toda a minha vida com a minha família. Você sabe
que, quando você engravidou, nós dois ficamos com medo. Isso é uma carta que, para quem chegou depois, que eu estou lendo, de um ex-presidiário, a carta de Paul. Depois de muita terapia, tanto na prisão como fora dela, ele escreveu essa carta para a esposa, explicando, e ele foi preso por molestar sexualmente a própria filha. E ele só entendeu o que ele fez e o porquê ele fez depois dessas terapias, e aí ele escreveu essa carta para a esposa, explicando toda a percepção que ele foi tendo com o passar do tempo de tratamento. Eu me lembro da sua mãe adivinhando que você estava grávida e, embora ela tenha reclamado muito, ela tentou ser compreensiva. Também me lembro como a minha família reagiu. Não preciso dizer que nunca tive nenhum apoio deles e os odiei por causa disso. Nós ganhamos quilos de presentes, mas nenhuma grama de apoio. Eu queria tanto que o nosso casamento desse certo, eu queria ser um bom marido e queria que a minha filha tivesse o melhor. Mais do que tudo, eu queria que ela soubesse que era amada. Agora eu vejo que queria dar a ela algo que eu desconhecia, o amor. Tá fazendo um barulho, um som, mas acho que é do vizinho. Você sabe como eu fui ficando violento com o passar do tempo e comecei a bater em você. Então eu dizia que sentia muito. Eu estava tão confusa, eu não sabia como comunicar a raiva ou o desapontamento com uma situação específica. Então eu atacava você fisicamente. Eu percebi que estava me convertendo à atitude violenta dos meus pais. Eu não ia deixar isso acontecer. Comecei a dizer que sentia muito por tudo, mesmo quando no fundo não estava arrependido. Eu só não sabia como me expressar. Agora vem a parte realmente assustadora para mim. Por favor, entenda que isso tem rasgado o meu coração há anos. Quando nos mudamos para o apartamento da sua mãe, eu estava totalmente deprimido. Via cair em pedaços o único mundo em que me sentia bem. Então veio a noite em que eu comecei a queda. Não me lembro onde você estava, mas a Joan, a filha de Paul, fez qualquer coisa que me descontrolou. Eu bati nela. Em poucos segundos senti meu mundo desabar. A família da qual eu fazia parte não me aceitava mais. Eu não podia aceitar a ideia da rejeição, de perder ou admitir que eu tinha perdido você e a sua família, que também era a minha família. Depois de bater nela, eu não sabia o que fazer para dizer-lhe que eu a amava. Mari, eu caí no que me ensinaram. Amar é tocar. Assim eu peguei Joan e tentei mostrar para ela que eu a amava e sentia muito. Da única maneira que eu sabia. Depois de agredi-la, eu a levei para o McDonald's para comprar-lhe alguma coisa, para comprar o seu amor como os meus pais sempre fizeram. Não posso dizer a vergonha que eu senti. Só quando vi a reação das outras pessoas, percebi o ato imundo que havia cometido. O que eu tentei fazer foi mostrar ao amor da minha vida o mais puro sentido de amor que eu conhecia. Eu não sabia que era uma coisa revoltante ou suja. Para mim, eu estava dizendo, Joan, eu amo você, acredite. Levei 2 anos para poder me encarar, para ser capaz de dizer que a culpa não era toda minha, e que alguém tinha me ajudado a ser assim, a me tornar dessa forma. Eu não sei se algum dia serei capaz de me perdoar pelo que fiz a Joan. Sei que estou arriscando muito contando tudo para você. Não sei como você vai reagir, entende? Será que isso vai ajudar você a me ver como um homem que a ama muito e a Joan e que está tentando achar uma maneira de ser compreendido ou possivelmente perdoado? Mari, eu tenho medo. Não sei se voltarei a ter notícias de você depois dessa carta. Eu me sinto como se tivesse rasgado meu peito e mostrado todas as minhas cicatrizes, toda a minha feiura, e estou aqui esperando que você grite para a minha feiura, ou que você possivelmente me veja, o homem que está tentando se curar.
Eu amo vocês duas, mas não sei como me expressar. Por favor, escute como eu me arrependo de todo o sofrimento que te causei. Tudo o que eu quero é uma chance de reparar o que eu fiz. Desde que fui preso, aprendi mais sobre mim mesmo. Admito o que eu sinto. A gata tá esfregando no tripé. Luna, não pode. Luna, peraí. Peraí que tem uma gata se esfregando. Desde que fui preso, aprendi mais sobre mim mesmo. Admito o que eu sinto. Não ignoro mais minhas emoções. Sou honesto comigo mesmo. Comecei a desenvolver esse estranho sentimento chamado autoestima. Antes eu não acreditava em mim mesmo, minha opinião não valia nada. Agora eu me importo comigo e não tenho medo de dizer o que penso. Eu me encontrei e destruí o animal e salvei o homem. Depende de você ver ou não o homem, depende de você. Então a prisão acabou sendo um resgate dele mesmo. Ele fez terapia, ele participou de grupos terapêuticos, e ele conseguiu entender o modo de ser dele, que era a única forma que ele tinha aprendido, que era amar, o modo de amar. A história de Paul mostra como a ousadia é necessária para ser honesto, para pedir perdão e perdoar. Você se mostrar, você se abrir, se colocar vulnerável para o outro, nas suas fraquezas, nos seus medos, em tudo que você é. E como ele pergunta, como a história de uma pessoa que fez essas escolhas termina? Com a salvação do homem. Cada ato de perdoar a nós mesmos ou aos outros termina como uma escolha que cada um de nós deve fazer individualmente. Resumindo, depende de você. Ela diz desde o início do livro que o perdão é uma decisão, é uma escolha. É uma escolha interna. Eu escolho perdoar. E esse é um processo, é um caminho que vamos trilhando com muitas opções, com muitas alegrias e tristezas. Porque você não libera, você não acolhe o que foi feito a você. Você apenas se libera da dor de reviver e ressentir essa dor 1000 vezes. Conclusão e fechamento. Quando nos alinhamos com o nosso eu e descobrimos a inocência básica da nossa verdadeira natureza, nossa inclinação é viver com honestidade e integridade. Nós vamos querer criar o fechamento ou conclusão de qualquer negócio inacabado do passado e ativamente tentar fazer as pazes sempre que possível. Todo perdão envolve algum tipo de conclusão. Encerrar ciclos, terminar, soltar, fechar, deixar ir. Concluir uma questão é uma cura ou um relaxamento. Se você tem algum problema inacabado, o conflito interior e a inquietude surgem cada vez que você pensa naquela pessoa ou situação. Você fica automaticamente zangado ou culpado quando pensa em certas pessoas ou circunstâncias? Essa é uma maneira infalível de saber se há alguma questão inacabada. Talvez quando você consiga contar a história, sem chorar, sem doer, sem machucar, você perceba que conseguiu se curar um pouco. Ou às vezes só uma parte, né? Às vezes a cura vem aos pedaços, aos pouquinhos. Existem muitas maneiras de estimular a plenitude nos relacionamentos. Elas incluem pedir desculpas, pedir perdão, confessar ou contar a verdade sobre o que aconteceu, ou cumprir algum tipo de penitência. Às vezes, a conclusão chega só quando vemos a nós mesmos e a outros sob a luz de uma nova compreensão. Então, o que era incômodo não incomoda mais. Para perdoar a si mesmo e as outras pessoas, talvez nem seja preciso fazer ou dizer alguma coisa, além dos seus próprios processos internos de desapego. Pode haver ocasiões em que você pensa, eu preciso falar com X para limpar a atmosfera. Mas a outra pessoa não está interessada em conversar.
Para não ficar preso ao passado, o que você precisa fazer deve ser temperado pelo que você pode fazer. Aquilo que é possível hoje, aquilo que eu dou conta hoje, é o que eu faço. Existem ocasiões em que é melhor não dizer nada. Não se deve, no entanto, ficar em silêncio porque a verdade é muito assustadora. Se você achar que a honestidade é a melhor maneira de se curar. Pedir desculpas. Em muitos casos, a melhor maneira de lidar com alguém com quem você cometeu uma injustiça ou foi insensível é reconhecer a verdade diretamente e se desculpar. Algumas pessoas podem ficar aliviadas e aproveitar essa oportunidade de curar o relacionamento. Isso não significa que você ou eles devam voltar a ter um relacionamento ativo, mas significa que você pode se livrar do passado. Pedir desculpas pode ser extremamente libertador, mas só se for feito de coração, sem nenhuma expectativa. Se você achar que suas desculpas serão aceitas com prazer, você se prepara para ficar zangado se elas não forem aceitas. Lembre-se de que, apesar das desculpas, do verdadeiro remorso e de mudanças positivas no seu comportamento, outras pessoas podem não estar preparadas ou dispostas a te perdoar. É importante que você tenha cuidado para não impor sua necessidade de chegar a uma conclusão sobre a outra pessoa, que não está preparada para fazê-lo. Também é importante que você não permita que a raiva e o medo do outro estimulem a sua culpa. Não permita que o seu auto-perdão dependa da disposição de outra pessoa a perdoar você. Eles podem querer algo em troca da raiva que talvez não estejam prontos a abandonar. Eles podem estar magoados demais ou assustados demais para se livrarem da raiva. Sentir raiva também pode fazer parte do seu processo de cura neste momento. Permita que os outros fiquem onde estão. Respeite o direito deles de sentirem o que sentem. Só aceitando os direitos do outro você poderá perdoar a si mesmo. Você certamente pode querer que os outros o perdoem e ajam diferente, mas reconheça que é um desejo e não se apegue a ele. Quando você fica preso ao desejo de que a outra pessoa mude, você se separa do seu eu e volta a experimentar culpa e raiva, porque a gente não pode chegar nas emoções do outro. O outro tem um momento dele, tem um tempo dele. Escrever. Isso aqui são opções que ela está dando, então são direcionamentos para que essa conclusão e esse fechamento aconteça. Então você pode pedir desculpas, e elas podem ser aceitas ou não. Você pode ser perdoado ou não. Você pode escrever, você pode fazer visualização, penitência. São todas as opções para que você encerre um ciclo. Confessar e experimentando a vergonha tóxica. Nossa, ficou muito grande esse pedaço. Eu nem sei se eu devo continuar lendo esse trecho todo. Vai ficar muito cansativo para vocês. Acho que eu vou continuar um pouquinho mais. Escrever é uma opção. Outra maneira útil de apoiar o processo de conclusão, de encerramento, é escrever uma carta de desculpas ou uma carta que simplesmente compartilhe a sua verdade. Pode haver muitas coisas que você quer dizer a alguém. Escrever é uma maneira poderosa de clarear seus pensamentos e sentimentos. Você pode escrever a carta com a intenção de mandá-la, ou escolher não fazê-lo, mesmo que a pessoa esteja viva e disponível, se você achar que ela não está aberta nesse momento. Ou então, mandar a carta pode comprometer uma terceira pessoa, por exemplo. Quando você escreve para o marido de alguém, dizendo que sente muito por ter dormido com a sua esposa, mesmo que ela tenha preferido não dizer nada ao marido. Ainda que você jogue a carta fora ou nunca entregue, pôr os seus sentimentos e pensamentos em palavras no papel
pode adiantar você no caminho da sua própria cura. Às vezes é só um desabafo, só uma forma. E tem um ritual que eu já participei também, de você escrever aquilo que você está sentindo e colocar no fogo, numa fogueira, e sentir aquilo se desmanchar. E internamente você traz essa percepção também. Visualização. Você pode também utilizar a visualização para conseguir chegar a uma conclusão. Você pode parar por alguns minutos por dia, mantendo aquela pessoa no seu coração, com carinho e pedindo o seu perdão. Permita-se experimentar o auto-perdão, mesmo que a pessoa a quem você está pedindo perdão ainda esteja com raiva, ainda esteja zangada. Penitência. Outra maneira de conseguir o perdão é a penitência. Doar-se com um sincero desejo de compensação que surge do verdadeiro amor. Aqui, a penitência não implica fazer ou dar porque você acha que é um pecador horrível. E porque dando, você será capaz de pagar todos os seus pecados e se tornar digno de que os outros o amem e perdoem. Você já é digno de amor e perdão. A penitência pode ser útil quando você quer reparar o que fez a outra pessoa e não está ativamente engajada, e a outra pessoa não está ativamente engajada na cura. Minha amiga Sue percebeu que, quando criança, deixava louca sua irmã Gina. Gina era muito sensível e vulnerável emocionalmente. Sue não entendia isso quando era jovem. Ela não pretendia perturbar sua irmã, mas Gina se sentia ameaçada e maltratada pelo seu comportamento. Quando cresceu, Sue tentou explicar à sua irmã que estava arrependida e que não queria magoá-la. Mas as desculpas não tiveram nenhum efeito sobre Gina. Ela estava muito magoada, que tendia a ser emocionalmente instável. A princípio, isso deixou Sue muito frustrada. O que ela resolveu fazer, que era uma forma de penitência, foi tratar a irmã com gentileza, entendimento e compaixão especiais. Fazendo isso, eventualmente se perdoou e se livrou da sua culpa. Mesmo sem o perdão de Gina, Sue não se sentia mais presa, oferecendo à sua irmã compaixão, amor e gentileza. Foi capaz de oferecer esses sentimentos a si mesma. É porque a percepção que eu tenho é que o que você oferece ao outro, você só oferece porque você tem em você mesmo. Você só consegue dar aquilo que você tem. E quando você oferece ao outro, você está oferecendo a si mesmo também. Está vindo de dentro, né? Então está passando por você. Temos também o exemplo de Gary. Ele se sentia muito culpado por ter tratado sua esposa de maneira insensível nos últimos meses. Ele pediu desculpas sinceras, mas sua esposa não quis aceitar ou ouvir o pedido de perdão de uma maneira que o deixasse mais completo. Seu terapeuta sugeriu que talvez houvesse alguma coisa que ele pudesse fazer por sua esposa, algum gesto que demonstrasse o seu amor. Quando Gary seguiu essa sugestão, ajudando nas tarefas de casa e oferecendo sinceramente mais reconhecimento e afeição, ele foi mais capaz de se livrar da culpa, embora sua esposa tenha escolhido não reconhecer suas ações. Doar-se sinceramente sempre tem um efeito curativo, mesmo quando você não recebe uma resposta direta da outra pessoa. Confessar é o último item. Confessar a alguém as coisas que o fazem se sentir culpado pode ser uma parte muito importante do processo de conclusão e auto-perdão. A quinta etapa no programa de 12 etapas dos Alcoólicos Anônimos é: nós admitimos para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Reconhecendo seus erros e transgressões para outra pessoa, você apoia ativamente o processo de liberação. Compartilhar com uma pessoa amorosa e compassiva as coisas que o fazem sentir-se mal ajuda a se livrar do fardo da culpa. Contar toda a verdade para outra pessoa pode ser um processo assustador, fazendo com que você se sinta muito vulnerável e aberto à rejeição.
No entanto, o medo de mostrar seu lado escuro muitas vezes se dissipa quando a confissão substitui o medo por alívio. À medida que você se permite compartilhar sua dor, culpa e vergonha com uma pessoa de confiança, você abdica da posse única desses sentimentos. Você descobre que ainda é aceitável e ganha mais espaço no seu coração para si mesmo. Hoje ficou um pouco cansativo, né? Ficou muito longo o texto, mas é porque se eu corto, aí fica sem sentido na próxima live. Realmente eu acho que está muito longo, então eu acho que eu vou parar aqui, porque está realmente muito longo. Vou finalizar com o texto aqui, experimentando a vergonha tóxica. Perdoar a si mesmo requer que você dê um passo para trás e olhe objetiva e honestamente para as pessoas e circunstâncias que influenciaram seus pensamentos e sentimentos. É preciso que você reconheça que algumas das pessoas que mais influenciaram seu desenvolvimento mental e emocional podem não ter conhecido a realidade do seu próprio estado de perdão. A partir dos seus próprios medos, distanciamento e ignorância, eles podem ter transmitido a você mensagens fundamentalmente falsas sobre o que você é, do que você é capaz e o que você merece. Para poder se curar, você precisa reconhecer essas influências de modo a não se rejeitar e achar que você devia ser melhor, diferente ou, que é pior, nem ao menos existir. Pode haver uma insidiosa confusão entre cometi um erro e eu sou um erro. Essa maneira de se sentir e pensar leva ao que John Bradshaw denomina no seu livro Curando a Vergonha que Prende Você, de vergonha tóxica. A vergonha tóxica se distingue da vergonha passageira que todos nós sentimos se estivermos temporariamente embaraçados, quando subitamente somos humilhados por uma situação. A vergonha tóxica não é um rápido estado passageiro, mas uma identidade fixa resultante da rejeição, abuso e abandono desde uma idade muito tenra, desde quando éramos crianças. Nesses casos, os responsáveis primários são tão perturbados e carentes emocionalmente que não há nenhum amor, carinho e segurança emocional confiável para oferecer. E há pouco ou nenhum espaço para as necessidades emocionais da criança. A criança sente que nunca poderá satisfazer as necessidades e expectativas do adulto e conclui inconscientemente, como aponta Bradshaw: eu sou um ser humano falho e defeituoso. A doutora Joan Borysenko caracteriza essa vergonha e dor doentias como um caso de falsa identidade. Para uma criança, a vergonha e a culpa doentias estão interligadas. Se as necessidades primárias de aceitação, aprovação e carinho não forem satisfeitas, a vida é experimentada como um sentimento de inadequação básica. Foi dito lá atrás, na última live, né, na última parte que a gente leu, que o que deve ser dito para uma criança, com muita consciência, com muita seriedade, lembrá-la que ela é única no universo, o quanto ela é especial, o quanto a sua existência é importante, o quanto ela é maravilhosa. E às vezes esquecemos disso. Esquecemos o quanto especial somos, o quanto maravilhosos somos. É muito importante você se lembrar da sua natureza amorosa, desse amor que se permite transbordar. Mas às vezes não aprendemos a nos amar. E isso é um treino contínuo, diário, momento a momento, de aprender a se acolher na sua vulnerabilidade, nos seus erros, na sua vergonha, nos seus acertos, nas suas alegrias, nas suas tristezas. E assim nós vamos aprendendo a acolher a vida como ela é, trazendo um novo olhar a nós mesmos,
A prática do yoga e a meditação trazem esse despertar, o despertar interno para quem somos. Esquecemos muitas vezes a razão da nossa existência. Somos seres de luz em uma jornada terrena, dispostos a amar, a ser felizes, que possamos ser felizes, que possamos estar em paz, vivenciar a experiência da paz. Então eu te convido a fechar os olhos por alguns momentos. Eu sei que foi cansativa a leitura, foi difícil. Apenas feche os olhos e perceba o seu corpo. Traga um sorriso interno a esse corpo, a essa manifestação. Sinta a alegria e a gratidão por essa experiência, por poder ter um corpo e vivenciar tantas coisas. Sentindo o seu corpo, respirando, você sente a vida acontecendo. Quando trazemos o olhar a nós mesmos, de olhos fechados, vamos trazendo esse acolhimento interno, o acolhimento a quem somos, a autoaceitação, nutrindo o auto-amor e o auto-perdão, que vai se expandindo, que vai crescendo aos poucos. Aos poucos, esse olhar se transforma, se torna um olhar interno mais generoso, mais amoroso, soltando os julgamentos, as cobranças, as exigências que fazemos a nós mesmos. Sinta o seu corpo e perceba que você está vivendo a vida agora, nesse momento. E você solta todo o peso e todas as influências do passado sobre essa sensação de estar aqui, agora, sentindo o seu corpo. Sinta-se um pouco mais leve. Permita que a paz vá preenchendo você. Nesse despertar interno, vamos trazendo luz a quem somos, trazendo luz à nossa dor, trazendo luz aos medos, trazendo a energia do amor a todos os momentos. Eu sou fonte infinita de amor e desse amor emana luz. E é essa luz que sustenta os meus passos nessa caminhada. É essa luz que traz a paz ao meu coração. Mesmo diante das mudanças, dos erros, dos medos, diante da impermanência, eu vou percebendo que esse estado de paz vai se construindo internamente. E ele vai se fortalecendo e eu vou me sentindo à vontade, um pouco mais confortável em estar em paz. De olhos fechados, eu me olho com mais amor, com mais acolhimento. Permita-se estar em paz. Nesse instante, tudo está bem. Apenas sentindo o seu corpo respirando, soltando as expectativas, angústias, soltando o passado. Apenas sentindo o agora.
Permita-se transbordar nesse acolhimento, nesse amor interno, encontrando um refúgio no seu coração. Sinta-se acolhido, acolhida por você. Vamos inspirar. Solta o ar pela boca como um suspiro. Inspira. Solta. Mais um. Inspira. E devagarinho vá abrindo os olhos. Retornando. Gratidão imensa por sua presença. Peço desculpas por ter sido talvez um pouco maçante, um pouco difícil essa leitura, mas é aquilo que deu para ser feito. Gratidão, tenha um lindo dia e traga sempre o sol ao seu coração. A luz do amor que emana, a luz que emana do amor, lá no seu coração. Guia os seus passos, guia os nossos passos. Sinta a luz vibrar em você. Irradie a sua luz, brilhe um pouco mais. Tenha um lindo dia. Sentir vontade, espreguiça, mexe o seu corpo, vira para um lado. Tem várias aulas de yoga no YouTube, faz uma aula de yoga. Gratidão. Fiquem com Deus. Namastê.